Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal da Decal. Nessa videoaula eu vou estar apresentando para vocês como a gente cria a partir do zero a geometria básica de um ambiente para termos o espaço físico onde a gente vai agregando os módulos da Decal, balcões, aéreos, enfim, todo tipo de módulo que a gente criou que facilitam muito o dia a dia de quem vai projetar móveis. Vocês vão poder visualizar a agilidade que traz ao projeto trabalhar com uma modulação pronta. Acompanhe então essa videoaula e espero que todos gostem. Então, pessoal, eu vou mostrar nessa videoaula como que a gente inicia do zero um desenho a partir do croquis, das medidas que foram feitas no local e o quanto que vai agilizar o processo eu trabalhar com os componentes da Decal. Eu já tenho os componentes preparados numa biblioteca, e dessa forma fica muito mais prático. Eu tenho aqui na biblioteca Decal 2008, eles divididos em pastas, e dentro de cada pasta tem uma série de componentes. Por exemplo, nessa pasta aqui assim eu possuo balcões, e a partir do momento que eu tenho o ambiente desenhado, eu vou definindo a posição de cada coisa dentro dessa geometria do ambiente, e vou ganhar muito tempo com isso. Então, baseado no croquis que eu tenho aqui, eu vou pegar minha ferramenta de linhas guia e com ela eu vou lançar as medidas que são referenciais para o meu ambiente. Por exemplo, a minha cozinha ela tem 3,43 m. Como eu estou desenhando em milímetros, eu vou digitar 3.430, que corresponde à unidade em milímetros, né? 3.430. E eu estava um pouquinho longe, usei a ferramenta do zoom no mouse e me aproximei. Então, desta linha verde até esta linha pontilhada são os 3.430 milímetros. E daqui para lá, eu vou lançar 2.480. Então, corresponde a um ambiente de 3,43 por 2,48. Como eu já tenho essa medida referencial, eu posso usar a ferramenta retângulo, que é a letra R no teclado, e tenho a primeira porção do meu desenho. Eu tenho esse primeiro retângulo feito. Com esse retângulo, eu vou lançar já imediatamente a proporção das paredes ao redor. Isso são as medidas internas do meu ambiente. Então eu uso a ferramenta Offset, ou a ferramenta Equidistância, se o SketchUp estiver em português. A ferramenta Equidistância, ela permite que, a partir de uma face selecionada, vocês viram que basta eu entrar com o mouse sobre essa face, ela já fica selecionada. Eu clico e arrasto para fora, porque a minha parede ela fica dessa medida para fora, eu vou digitar 150. E o Enter, e automaticamente, daqui para fora, 150 e o Enter. Eu apertei o Enter antes da hora. Tem que tomar bastante cuidado, bastante atenção com esse detalhe. Essas linhas que eu lancei aqui são as medidas internas. Vou usar a ferramenta D. A partir do momento que a linha fica azul, eu já saio com uma medida referencial. Agora sim, eu tenho a parede, a parte interna e a medida da parte externa. Eu tenho uma porta situada, ela tem 25 centímetros, ou seja, 250 milímetros de afastamento da parede, e o buraco da parede tem 840. Com isso, eu já sei exatamente que se eu fizer um retângulo nesta porção aqui, eu estou delimitando a minha parede. Na parede oposta, eu tenho a janela. A janela, cada linha que eu uso, eu posso ir apagando para que elas não sobrecarreguem demais o meu desenho. Eu vou fazer novas linhas. Eu fiz um atalho chamado Shift D, que automaticamente já liga a ferramenta de criação de linhas guias. Ela tem 76 centímetros, 760 milímetros, e a janela tem exatamente 1,25 m, 1250. Então, a minha janela dessa cozinha está posicionada aqui. Repare que eu já fui com a ferramenta retângulo, simplesmente cliquei no R e já desenhei um retângulo naquela posição. E existe uma segunda porta nessa cozinha. Essa segunda porta dá acesso à lavanderia. Novamente eu vou usar o Shift D, ferramenta de linha guia. Tem 80 milímetros, ou seja, 8 centímetros, e mais 850, 85 centímetros. Esse é o buraco da porta que dá acesso à rua. Vou usar a ferramenta E, apaguei as linhas guia, e agora eu tenho aqui a parede
Eu sei exatamente onde é que é a porta, a janela e a outra porta. Sempre que a gente desenha no SketchUp, é muito importante saber separar as peças do meu desenho. O que é parede, o que é piso, o que é janela, tudo trabalhar com grupos separados. Então, nesse momento eu vou selecionar todo o meu conjunto. Reparem que se eu estou com a ferramenta de seleção, que eu aciono através da barra de espaço, e eu clico uma vez, eu seleciono a face. Duas vezes em seguida, eu seleciono a face e todas as arestas que circundam a minha face. E se eu clicar 3 vezes rápido, 1, 2, 3, eu seleciono toda a geometria que está grudada nessa minha geometria base. A partir dessa face aqui, eu seleciono toda a geometria que está grudada. E vou usar Ctrl G. Ctrl G é o meu atalho de criar grupos. Então, tudo que eu continuar desenhando agora é um grupo separado deste primeiro aqui. E para ser mais rápido o processo de desenhar as paredes, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Ctrl apertado e a ferramenta Mover, que é a letra M, e vou arrastar ali para fora esse grupo. Eu tenho duas peças iguais. Como são grupos, eu não preciso me preocupar em relação ao que acontecer naquele lá, vai mudar nesse. Isso só acontece quando a gente trabalha com componentes. E agora eu vou abrir aquele grupo ali, vou apagar estas linhas relacionadas às portas e eu tenho a geometria pronta para elevar as paredes. As minhas paredes, no caso, elas têm 2,65 m, 2.650. Eu simplesmente digito e clico Enter. Opa, cliquei o Enter antes da hora. Eu vou levantando a parede, 2.650, Enter. Eu tenho a parede na altura que eu preciso. Reparem que com a ferramenta orbitária eu posso navegar esse meu desenho, ir de um lado para o outro, me aproximar, girando o scroll lock do mouse de vocês, a rodinha do mouse. E agora eu vou usar a referência daquela parede anterior e vou elevar essa parede aqui até a altura que eu preciso ali. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui. Reparem que agora eu não vou usar referência, simplesmente eu vou dar 2 cliques sobre essa face. A partir do momento que eu dei 2 cliques, eu aciono o comando e posso novamente referenciar aqui. O peitoril da minha janela está a 1,15 m de altura. A janela tem 1 metro. Estão vendo o sinalzinho de mais aparecer junto ao meu mouse? Isso significa que eu cliquei na tecla Ctrl. Quando eu uso a tecla Ctrl, eu faço uma cópia da geometria e uso a ferramenta empurrar puxar. Se eu não usar a tecla Ctrl, eu continuo puxando, mas não é esse o objetivo. A ideia aqui é eu lançar a medida da janela, 1 metro de altura, diretamente a partir daquela geometria. E mais uma vez com o Ctrl apertado, reparem que aparece o sinal de mais, agora ele desapareceu. Eu vou empurrar essa face até ela encontrar a face de trás. Quando isso acontece, reparem que eu vou abrir um buraco na minha janela. Eu já tenho o buraco da janela pronto. Ferramenta E, eu vou apagar as linhas que são desnecessárias, que não são mais úteis para mim agora, tanto do lado de fora como do lado de dentro. Para apagar, eu simplesmente passo a ferramenta da borracha com o botão do mouse apertado e ela desaparece. Vamos fazer agora uma elevação aqui, Shift D. Eu vou ver no meio dessa linha aqui, vou elevar 2,20 metros, 2.200 milímetros. Reparem que eu joguei uma linha aqui em cima. Essa linha eu vou usá-la como referência para fazer um corte, uma outra linha sobreposta à face. E dessa linha aqui eu já consigo puxar a parede que complementa por cima da porta. Novamente vou apagar, usando a ferramenta E, a geometria que eu não preciso mais. Vou apagar aquela linha também, que eu não vou fazer mais utilidade dela. E agora, reparem que interessante, eu não preciso repetir aquele passo para chegar aos 2,20 metros aqui. Eu vou usar a referência de medida. Como é que eu faço isso? Se eu vir nesse ponto, é a minha referência inicial, e eu fico parado 2 a 3 segundos em cima desse ponto, que apareceu o nome extremidade, agora eu procuro aqui elevar o mouse na mesma altura. Vocês perceberam que aparece uma linha pontilhada e aparece um ponto preto
onde é a minha referência inicial, e um ponto vermelho, onde é o início da minha linha nova. Eu faço essa linha nova aqui, e pronto. Ela está exatamente na mesma altura daquela de lá. Apago o que não me é interessante, usando a ferramenta E. Essa parede que estão amarelas aqui, eu fiz isso de propósito na minha configuração de estilo, para que eu possa identificar as paredes que são negativas e positivas. Todas as que estão em branco são as positivas, as amarelas são as negativas. É muito importante a gente procurar colocar a textura somente nas paredes positivas. Então, eu vou selecionar essa face, botão direito, inverter a face. Aí simplesmente ela vira do avesso e inverter a face. Eu tenho as paredes positivas aqui aparecendo. Essa da janela, a mesma coisa. Eu vou inverter a face. A da porta não faz diferença, porque a porta vai receber ainda um caixilho nesse buraco. Então a gente não vai mais ver aquela face ali, não vai fazer diferença no nosso trabalho. Com isso eu tenho as paredes prontas. Tendo as paredes prontas, o que eu faço a seguir? Eu reposiciono, pegando um ponto de referência, eu vou pegar o ponto de referência para arrastar essa peça, esse canto externo. Se eu peguei o canto externo, eu vou ligar com esse canto externo aqui. E assim eu tenho a parede sobreposta ao meu piso. Um truque prático agora. Essa parede aqui, ela vai me atrapalhar para o passo seguinte. Então, se eu já tenho ela selecionada, como eu tenho ela aqui agora, eu, botão direito, ocultar, ou o atalho U no teclado, como eu já coloquei um arquivo de exemplo de atalhos para vocês, eu simplesmente digito a letra U e o objeto selecionado desaparece da minha cena. Ela continua ali. Para fazer aparecer, eu faço Ctrl U, no meu caso aqui que o teclado está configurado assim, ou editar e reexibir tudo. É o Shift U e Ctrl U. Ocultar é a letra U. Então, eu posso fazer aparecer ou desaparecer um determinado objeto, o que me facilita muito trabalhar na cena. Eu vou abrir esse grupo aqui, porque eu só consigo editar ele se eu entro dentro do grupo. Imaginem que grupo é como se fosse aqueles papéis, aqueles plásticos de cozinha. Eu costumo exemplificar dessa forma. Aquele plástico de cozinha, quando ele envolve um alimento, eu não consigo sentir o cheiro, o gosto do alimento, porque o plástico está envolvendo ele. A mesma coisa é o grupo. Quando eu fecho um grupo no SketchUp, o que está dentro dele está protegido. Mas a partir do momento que eu abro o grupo com 2 cliques, eu posso usar a ferramenta apagar, e eu vou apagar essas duas linhas, vou selecionar todas as faces e invertê-las, porque elas estão com o lado negativo aparente, e agora sim eu posso colocar uma cor aqui para o meu piso e uma cor para as minhas paredes. Nós vamos colocar as cores só mais ao final do nosso desenho, mas já está preparado para isso. Esse ambiente aqui então agora, eu vou fazer um Shift U novamente, as paredes apareceram e o chão está ali. Vou esconder novamente. Eu tendo uma delimitação do ambiente como eu tenho aqui, eu posso começar o meu planejamento de espaço. Planejamento de espaço consiste no quê? Eu lançar linhas guias ou mesmo desenhar linhas simples para que eu crie um referencial dentro do meu trabalho. Então, vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui um espaço de 25 centímetros, mas eu sei que a minha porta, ela vai abrir, vou usar uma linha para desenhar o tanto que a porta avança. E vou usar o comando A, a letra A, que me gera um arco, para eu observar a área, letra T, eu estou vendo de topo. E aqui assim eu tenho então visto o espaço que a minha porta vai ocupar para dentro desse ambiente aqui. E a mesma coisa eu vou fazê-lo aqui, 850, comando A de arco, e eu vou criar um arco nesse ponto. Reparem que para criar um arco eu ligo o ponto 1 e o ponto 2 e determino o grau do meu arco. Então aqui, ó, eu tenho a projeção das duas portas dentro desse espaço. Agora para criar essa cozinha, eu sei que, por exemplo, até a porta eu não posso ter nenhum balcão profundo. Atrás da porta eu posso ter um armário estreito. Então eu vou fazer algumas delimitações do espaço. Mas antes disso, é importante saber uma coisa muito importante. Como é que eu vou saber onde é que é a pia e onde é que é o gás nesse ambiente? A gente precisa coletar essas informações no croquis. E o meu croquis informa que o gás está a 90 centímetros daquela parede ali. Então eu vou usar a ferramenta Shift D, ou linhas guia. Vou puxar uma linha
de 900 milímetros, e eu sei que a partir então desses 900 milímetros, 65 centímetros, eu tenho um ponto de gás. O que eu faço então para delimitar isso? Eu puxo uma linha, então repare que a linha está no eixo vermelho, tecla da direita no teclado fixa o eixo vermelho, para eu garantir que a minha linha está exatamente paralela no eixo, e vou digitar 100 milímetros, 10 centímetros. Agora eu posso apagar aquela linha ali, posso apagar essa daqui. A partir dessa linha aqui, eu tenho um referencial de onde é o gás. Então, eu posso fazer algumas coisas com essa linha que vão me ajudar a delimitar ela como o ponto do gás. Eu vou fazer aparecer primeiro as paredes. Então, eu vou fazer o Shift U. Reparem que minha parede já apareceu e eu tenho a linha ali projetada. Eu vou usar a ferramenta Círculo. Vou fazer um círculo de 2 centímetros, 20 milímetros, e vou usar a ferramenta Empurrar, Puxar novamente. E agora, com 100 milímetros, eu tenho aqui um tubo. Esse tubo, eu selecionei ele com uma janela da esquerda para a direita que envolve totalmente. Essa janela aberta, tudo que estiver dentro dela vai ser selecionado. Se eu fizer uma janela da direita para a esquerda, ela seleciona tudo o que transpassar o meu conjunto. Reparem que eu tenho selecionado essa peça aqui, mas não tenho selecionado aquela ali de trás. E isso é muito importante a gente distinguir entre um movimento e outro. Ou eu posso selecionar também com 3 cliques seguidos. 1, 2, 3. Seleciono toda a geometria. Ctrl G para fazer um grupo e não ter perigo disso se misturar com as outras geometrias que eu ainda vou desenhar. Então eu tenho um ponto ali na parede que eu vou nomear ele como sendo o ponto do gás. O ponto de esgoto e o ponto de água dessa cozinha, eles estão respectivamente no meio da janela. Então eu vou usar novamente a ferramenta Shift D. Eu vou puxá-los até 1,30 da parede. Na verdade está um pouquinho fora do meio da parede. E eu tenho do chão 60 centímetros, 600 milímetros. Vou agora fixar o eixo verde, que é a seta da esquerda no teclado, vou fazer a mesma coisa, 100 milímetros. Eu tenho assim, então, uma linha referencial para o meu ponto de esgoto. Vou apagar as linhas que não são necessárias. Novamente eu vou fazer um círculo, usando dessa vez 20 milímetros também, em ferramenta Empurrar, Puxar, e eu tenho um grupinho, Ctrl G, ou o botão direito, Criar Grupo. Eu tenho um conjunto que me representa o esgoto saindo ali da parede. O meu cano de água, Shift D novamente para fazer a referência, ele está a 1,35 da parede, 1350 milímetros, e ele está a 65 do chão, 650. Então, o cruzamento dessas duas linhas, eu vou iniciar uma segunda linha, puxando 50 dessa vez, fixei o eixo verde através da tecla esquerda do mouse, do teclado, e vou fazer um círculo mais fino para representar a água, só de 10 milímetros. Então agora eu tenho representado aqui na parede duas estruturas que são respectivamente o cano de água e o cano de esgoto, e outra estrutura sozinha que é o meu referencial do gás. É muito importante eu lançar isso, porque quando eu começar a colocar móveis, eu não posso sobrepor uma lateral nessas peças. Ficaria muito estranho, ficaria muito dificultoso para o marceneiro ter que recortar uma lateral. Então, sabendo dessas peças aqui, eu posso seguir o meu desenho, minha preparação do desenho sem risco nenhum. O próximo passo, então, eu vou lançar linhas guias que vão me determinar situações, por exemplo, como a profundidade dos móveis. Eu tenho móveis com 580 de profundidade saindo naquela parede, 580 saindo nesta parede. Eu sei que o meu móvel pode vir até próximo à porta, não encostado na porta, porque a pedra ainda vai ser maior que o meu móvel. Então eu vou colocar até próximo o móvel e vou procurar lançar uma medida redonda, uma medida com um final zero. Não vou fracionar demais essa medida. Então eu vou colocar aqui 1,550. Eu sei que atrás da porta eu posso ter um móvelzinho que iria até 25. Eu vou fazê-lo então com 23, 230 milímetros. E eu posso vir com o móvel também até aqui encostado na vista dessa porta, menos a folga do granito, menos 20. Então,
eu já tenho agora delimitado, vou apagar o que não me interessa, e eu tenho delimitado aqui a planta baixa de onde vai ter móveis. Eu vou ter balcão, e vou ter um armário aqui atrás. E depois eu preencho os aéreos também. Já é interessante eu determinar, isso é um referencial muito prático, a altura do meu aéreo, 1550. Essa linha aqui eu vou manter ela para saber aonde eu lanço o aéreo. Para quando eu trazer os meus móveis de basculante, de portas e tudo mais, eu sei até que altura eles podem ir. Mesma coisa do lado de cá. Então eu sei que eu posso ter móvel nessa altura ali, até aqui. Sabendo o tipo de cortina ou janela que vai ter, eu posso ou não chegar próximo à porta, à janela, desculpem. Então eu vou, nesse caso aqui, eu vou me afastar 10 centímetros da caixa da janela, porque tem uma cortina no local. Então, eu tenho agora referenciado todo o espaço que eu preciso. Na parede oposta, eu já posso aproveitar agora também e lançar o espaço onde eu vou estar criando uma mesa e uma torre de geladeira. Então, segundo o pedido do meu cliente, eu preciso usar somente essa parede aqui para o restante dos móveis. Então, eu vou criar nesse espaço de móveis aqui um armário de despensa e a torre de geladeira e a torre de eletros. Vou lançar novamente uma linha que me dá uma profundidade referencial de 620, 62 centímetros para a lateral de geladeira. Vou fazer uma projeção de uma vista. Vou usar a projeção de um armário para paneleiro de 500. Vou lançar aqui 760 correspondendo à torre dos eletros. E mais 860 correspondendo à torre da geladeira. Agora eu já tenho aqui então certinho onde eu vou colocar a minha geladeira, onde eu vou colocar a torre dos eletros e uma despensa. Com isso, fica muito mais fácil eu dar sequência no meu desenho. Eu não preciso, nesse caso, nem ter mais as paredes aparecendo. Eu vou ocultar as paredes novamente. Se for muito complicado lançar todas as linhas como eu fiz aqui, vocês podem lançar por etapas. Primeiro um lado, depois outro lado. Mas é interessante fazer uso dessas linhas porque elas referenciam o nosso trabalho de uma forma muito prática. Para não ter problema de deletar ou mover sem querer algum desses objetos, eu vou agrupá-los, fazendo um grupinho separado de tudo que é encanamento. Agora eu não corro mais risco de mexê-los. Até um detalhe importante, se eu quiser garantir mesmo que eu não corro risco de bagunçar esse desenho, com o botão direito eu posso bloquear essas peças. Bloqueando elas, eu não tenho mais interatividade com elas. Eu não consigo apagar, eu não consigo mover, eu não consigo fazer absolutamente mais nada, a não ser que eu desbloqueie novamente. Reparem que aparece um símbolozinho de proibido nesse grupo. E isso me dá uma tranquilidade em relação a não danificar ou não mexer algo que eu não queira depois de feito. Dando sequência então, eu vou começar a trazer as peças. Como aqui eu vou precisar de um canto, a primeira peça que eu vou trazer é um móvel de canto. Eu já tenho pronto um balcão, que a gente chama ele de balcão canto, ele tem uma porta. E esse móvel aqui, ele permite a regulagem desse espaço e os transpasses e as folgas que eu vou estar utilizando. Eu vou inicialmente colocar ele alinhado pela frente do móvel. Então eu tenho a linha aqui no chão, porque eu posso arrastar e soltar ele no cruzamento dessas linhas. Eu fiz isso baseado nesse ponto, porque é o ponto de encontro das outras peças. E eu vou encostar o móvel, pegando aqui no ponto de trás, fixando o eixo, vou levar ele até lá atrás, encostando no alinhamento da parede. Reparem que o móvel está colocado diretamente no chão. E agora entra a parte legal da parametrização. Eu vou usar um menu desse componente. Esse menu de componente me permite uma série de regulagens, desde o modelo de porta, as espessuras dos móveis, o próprio tamanho do móvel e também a altura de rodapé que eu vou estar utilizando. Eu vou utilizar aqui nesse caso um rodapé de 15 centímetros. Aí quando a gente aplica o móvel, automaticamente ele subiu para 15 centímetros. Na verdade vou mudar para 12. Reparem que ele vai, a partir do momento que eu clico em aplicar, ele desce e fica marcado a altura que eu precisava. Esta porta, à medida que aparece aqui, largura, corresponde à largura
do início deste canto até o final do móvel. Reparem aqui. Então eu tenho aqui 550. Eu vou determinar que essas vistas aqui, ó, a vista 1 e a vista 2, tenham respectivamente 450 e 45 milímetros e 30 milímetros respectivamente. Eu clico em aplicar, vocês vão ver que ela vai se transformar para essa medida que eu acabei de passar. Vou fazer o ajuste de posicionamento novamente, vermelho, o eixo vermelho até esse canto. E aqui eu vou querer que essa porta tenha apenas, a largura dela seja apenas 400. Menos do que 400 é uma porta muito difícil de acessar o canto. Então 400 é um tamanho interessante ali para ser usado. Agora eu vou me posicionar para trazer o segundo módulo. Eu vou fazer a pia, nesse caso aqui, uma pia com basculante e gavetão. Então eu tenho um módulo pronto, que já representa uma basculante, um gavetão, a prateleira tem recuo para não haver problema com o encanamento. E o que eu faço é seguir, eu pego então o canto de referência desse móvel e arrasto até o canto do outro móvel. Repare que com essa praticidade do móvel aqui, o encanamento já fica totalmente livre. Eu sei que o gavetão, por exemplo, eu posso fazer um gavetão um pouco mais profundo. Eu sei as coisas que eu me esperam nesse projeto. Coisas que o marceneiro vai ter que decidir ou enfrentar, eu já consigo ir resolvendo para ele dessa forma. Então, esse móvel que está selecionado aqui agora, o meu balcão de de basculante e gavetão, ele tem as configurações dele. Reparem aqui, ó. Ele tem de largura 1 metro. Eu vou querer de largura só 80 centímetros, 800 milímetros. Clicando em aplicar, ele vai encolher e ficar no tamanho que eu precisava. Com 800 milímetros, o encanamento está todo ali dentro, não vou ter problema nem dificuldade nenhuma. Agora eu vou trazer um gaveteiro de 4 gavetas. Mesma situação, eu vou pegar no canto dele, vou arrastar até no móvel que já existe, já está posicionado, e tenho um gaveteiro. Agora o que eu preciso ver para chegar à medida desse gaveteiro é quantos centímetros eu tenho desta linha aqui até o outro móvel. Está apontando ali 655. 655 menos 30, que eu ainda vou usar um tamponado. Então eu vou fazer esse móvel ter 625. Como ele já está selecionado aqui, vamos abrir aqui a janelinha deste menu, ó, largura 800, ele vai ter 625. Cliquei em OK, ele já encolheu para a medida que eu precisava. E o meu balcão praticamente já está pronto. Eu vou colocar aqui onde vai o fogão 2 gavetões. Então eu tenho um balcão com 2 gaves. Um balcão com 2 gavetas. Vou girar ele nesse eixo. Para girar ele, basta eu estar com o comando mover acionado. Quando eu venho sobre uma face, por exemplo, se eu vir na face lateral, aparece 4 pontos de referência para eu fazer girar ele no eixo vermelho. Olhando na parte de cima, eu vou girar no eixo azul. E eu movimento e ele já está no ângulo que eu preciso para utilizar nos móveis. Vou fazer o que a seguir? Vou encostar esse móvel lá na parede, na parte de trás. Com isso eu uso a referência. Eu pego o ponto de trás do móvel até o cruzamento da minha parede. Pego agora e vou movimentar ele pelo eixo verde até encostar no meu móvel aqui. O próximo passo é, abrindo o menu de opções deste móvel aqui, ó, a altura do rodapé, vou definir em 12. Deixa eu escolher aqui o 12. 12 centímetros e aplico. Ele vai se posicionar na mesma altura dos demais, porque todos esses móveis têm 760 de altura. Mas eu poderia digitar qualquer outra medida ali. Eu posso fazer qualquer ajuste que eu achar necessário. Agora eu vou definir quanto de tamanho esse móvel pode ter. Peguei uma referência para saber quanto que eu tenho livre aqui. Eu tenho 925. 925 menos 30 de um tamponado que eu ainda vou aplicar. Eu tenho 895 para essa peça.
Então, ao invés de 1 metro aqui, eu vou digitar 895, aplico, e automaticamente essa peça vai ficar limitada aos 895. Como ela parte sempre do lado esquerdo para lá, ela encolheu do lado contrário o que eu preciso. Mas basta eu deslizar ela e encostar ela no local certinho onde ela precisa estar. Já tenho praticamente meu balcão todo feito. Agora eu vou trazer um móvel, eu chamo ele de armário, é um armário de 2 portas, para que eu possa ocupar aquele espaço ali com o armário de 2 portas atrás da porta principal da cozinha. Reparem que este móvel, ele também tem todas as configurações que os outros apresentam. Eu posso movimentar ele então para encostar, vou pegar uma referência deste móvel aqui. Ele já está encostado na parede. Então, olhando aqui por trás, esse daqui também se encostou na parede. Eu vou deixá-lo agora. Vou posicionar até esta linha aqui no chão, que é a minha referência, porque eu tenho um afastamento de 3 centímetros entre essas duas peças para um tamponado que vai ser criado ali. Eu vou colocar uma linha para saber a medida que eu tenho disponível. Então, eu tenho disponível nesse caso aqui 930, menos os 30 de tamponado e menos os 30 de vista que eu quero utilizar nesse projeto. Então, eu tenho 930 menos 60, isso dá igual a 870. Então, nas configurações dessa peça aqui, eu vou digitar que ela tem de largura 870. De altura, ela vai ter apenas 2,20 metros. E vamos achar aqui, a espessura do MDF já está definida. Eu tenho basicamente essas configurações a fazer nela. A quantidade de prateleiras eu vou manter 6, as portas eu vou deixar fechado. O tipo de porta eu vou manter o mesmo tipo de porta das demais, que é o puxador gola. Se eu quisesse alterar, eu poderia, por exemplo, tranquilamente. Nós vamos fazer isso com outro exemplo em seguida. O móvel se adaptou. E a profundidade dele, eu esqueci de mudar aqui, profundidade em vez de 500 vai ser só 230. Então, automaticamente esse móvel aqui vai ganhar a proporção que eu esperava para ele, que é ficar atrás da porta, encostado na parede, na mesma altura do chão que esses móveis aqui já estão. Então, eu vou fazer uma modificação nele. Agora eu vou pegar ele a partir do chão e vou elevá-lo a os mesmos 12 centímetros dos demais. Vou movê-lo a partir desse canto aqui, fixando o eixo verde, até encontrar esta linha. E ele está posicionado no local certinho. Então eu já tenho o armário, tenho os balcões. Agora eu vou jogar algum aéreo sobre essa peça aqui. Antes de fazer os aéreos, já vamos trazer a torre da geladeira e fazer um novo armário para o lado de cá. Aí no final a gente começa a trabalhar os aéreos. Então, nós vamos continuar aqui agora desenhando no outro lado a torre da geladeira. Eu vou importar uma torre de geladeira. Cliquei na biblioteca, já veio uma torre de geladeira pronta. Essa torre de geladeira parametrizada, ela me permite o quê? Vamos abrir aqui o menu dela. Então, ela vem com configurações que me permitem definir a largura do nicho, a altura livre do nicho. A minha geladeira vai precisar 850 livre por 800. E a medida das espessuras, elas vão ter 30, logo vai chegar nos 860 que eu precisava, profundidade 620. E a altura total 2,30 para o meu armário. Eu vou clicar em aplicar. Automaticamente o meu basculante diminuiu para atender essa nova configuração. Vou movimentar essa peça até no ponto de referência. Vamos ajustar ela aqui para encostar também certinho na parede, ó, eixo verde, e alinho com a linha da parede. Então eu tenho a geladeira posicionada onde eu precisava. Agora, para a torre de eletros, eu vou criar uma torre de eletros, diferente de usar uma das prontas. Porque eu vou também fazer um armário aqui. Esse armário vai funcionar como se fosse uma despensa. Então, antes de desenhar a torre de eletros, eu já vou trazer aqui mais um armário, no caso um armário de uma porta. Ele se assemelha muito àquele outro módulo que a gente já utilizou. Vou estar colocando alinhado também com a parede.
Vou puxar uma referência lateral pelo eixo vermelho, para que ele se afaste da parede, o tanto necessário da vista e do tamponado que eu vou ter aplicado ali em seguida. Então ele se encosta ali e vou afastar mais 30 para o tamponado. A profundidade dele, que aqui está definida como, vou abrir a caixinha de menu dele, a profundidade dele, que está aqui como 550, eu vou passar para 600. Vou fazer um armário bem profundo e com um afastamento na parte de trás da parede. A altura dele já está com 230, 600 de profundidade, e a largura dele vai ter exatamente, vamos colocar aqui, ó, eu tenho livre 500 menos os 30 de tamponado que eu estou utilizando. Então, essa peça aqui de largura ela só pode ter 470. Digitando 470 e clicando em Enter, 470 e o Enter, a largura dele vai se adaptar. O que eu vou fazer a seguir é uma transformação que eu posso fazer com qualquer um dos móveis da Decal. Eu posso trocar o tipo de porta. Como aqui eles vão usar como se fosse uma cristaleira, eu vou usar com porta de alumínio. E automaticamente ele vai ganhar a característica de uma porta de alumínio, que nesse caso aqui veio cinza representando o mirror, o espelho, mas eu vou trocar pelo vidro Glass Reflector, um vidro amarronzado com uma certa transparência. Prontinho. Já tenho um armário feito e aparecem as prateleiras ali dentro, que eu posso definir o número de prateleiras, eu posso definir o espaço. A partir do momento que eu defino o número de prateleiras, já vai me aparecer aqui embaixo a informação do espaço que ficou entre cada prateleira. Reparem que agora ficou 44 centímetros entre cada prateleira. Eu vou voltar a ter as 6 prateleiras. Viram que já transformou ali dentro. Agora, para que o meu desenho continue ganhando a característica correta, eu vou alinhar ele pela frente deste móvel aqui. Eu peguei na frente da porta, fixei o eixo verde e eu alinhei pela frente deste móvel. E agora eu posso fazer a inserção aqui de um móvel para os eletrodomésticos. Então eu vou utilizar aqui novamente na minha guia de torres, uma torre de eletrodoméstico já pré-definida que eu tenho aqui. Para fornos comum. Então eu vou sobrepor esta torre com aquela lateral ali e já tenho ela no local certinho. O que eu preciso fazer agora é ajustar esta peça, que está com altura maior do que necessário, para que ela fique no limite das outras. Então eu vou fazer uma medição bem básica que eu posso fazer, ó, deste ponto aqui até a parte de baixo desta peça, 2.150 milímetros. Então, esta altura aqui, na verdade, tem que ser 2.150. Clico em aplicar e o meu móvel vai automaticamente adquirir a altura necessária. Eu só cometi um equívocozinho aqui, que esta peça já vai encostar ali na outra. Então, eu vou voltar à largura de 500. Reparem que a qualquer momento eu posso fazer ajuste no meu desenho. Agora vocês já vão ver que esta peça está exatamente posicionada, encostada na lateral da torre da geladeira, da torre dos fornos. E está pronto para receber a vista que vai aqui e o acabamento lateral deste lado. Então eu já tenho os principais móveis colocados no meu ambiente. Por fim eu faço geometria de piso, granito, etc. Mas a parte bruta dos móveis já está toda aqui lançada no local certinho. Para compor o acabamento deste lado de cá, eu tenho peças prontas para isso, ou a gente pode desenhar a partir de prateleiras mesmo. Vou voltar às paredes, Shift U, e agora eu tenho aqui o espaço que eu tenho disponível para colocar a coifa e um aéreo. Tendo desenhado lá a parte da torre, da geladeira e dos eletros, a gente vai preparar o espaço para colocar o nosso aéreo. Não sobrou muito espaço dessa cozinha para móvel aéreo. Como a gente ganhou bastante espaço com essa despensa, eu vou fazer uso apenas de um aéreo que vai ficar ao lado da coifa. E esse aéreo ele vai ser feito com 2 basculantes. Então eu vou determinar aqui o quanto que eu posso ter para esse móvel usando a ferramenta de linhas guias. Eu sei que até o final
da pedra eu tenho 1520. Esses 1520 eu vou precisar de no mínimo 900 para parte da coifa, para que ela fique centralizada entre um móvel e o outro. Então eu vou puxar aqui os 30 milímetros do meu tamponado. Eu vou fazer uma referência a 590 e vou voltar ainda mais 30 milímetros. Com isso sobrou aqui os 900 que eu preciso para botar a minha coifa e ficar centralizada. Então, o aéreo que eu vou estar importando aqui da minha biblioteca, que a Decal já deixou pronto para vocês, é o aéreo com duas basculantes. A gente posiciona ele dentro do desenho e vou encostar ele na parede de trás. E agora, antes de mais nada, eu vou abrir as configurações dessa peça. Aqui eu tenho várias opções de configuração. Uma delas então diz respeito à largura, que vai ter 590. A altura dele eu vou fazer com 740. Vou manter ele a 580 do chão. Não, vamos fazer a 1,60 do chão. Largura, altura, profundidade e clico em aplicar. Com essa definição, talvez eu vá precisar fazer um ajuste ainda na altura dele. Vamos ver, ó, ele se sobrepôs ali assim, 2 centímetros a minha linha limite. Então eu vou diminuir esses dois aqui, 720, e aplico. Prontinho. Ele volta agora à posição correta. Eu vou fazer o alinhamento dele ao futuro tamponado. E eu vou precisar diminuir ainda mais 30 milímetros dele em relação à largura. Então, novamente eu abro a ferramenta de edição. E ele precisa ter, na verdade, aqui 560. Eu já vou ajustar as duas portas para ficarem com o gola, puxador de alumínio, um dos mais comuns que a gente tem visto no mercado. Prontinho. Agora ele está ajustado e preparado com o puxador gola, exatamente como deveria ser. Esses 30 milímetros que eu puxei ali agora é uma previsão que eu já estou fazendo para o tamponado. Então agora eu vou trazer o tamponado para essa peça aqui, para dar o complemento, e vou fazer o tamponado das demais peças. Então, dentro da pasta de componentes, eu criei um módulo dinâmico. Agora que a gente já montou os balcões e os aéreos, vem uma parte que a gente chama tamponar os móveis. Tamponar os móveis significa que a gente vai criar uma caixa para esconder a estrutura interna de cada móvel. E para isso a Decal ela criou esta peça aqui, o tamponado duplo. O tamponado duplo é uma peça que permite então que a gente gire e movimente a peça como acharmos melhor dentro do ambiente, e a gente vai posicionar ela, e uma vez posicionada ela permite que a gente possa simplesmente com o comando de escala ir ajustando a peça ao móvel em questão. Então eu coloco ela ali no local e posso agora, através do comando de escala, ir ajustando as medidas. Um tamponado como esse daqui, depende muito de marcenaria para marcenaria, como ela vai trabalhar isso. Nesse caso aqui assim, eu vou estar fazendo o tamponado e, por exemplo, nessa lateral aqui, eu usei um tamponado com duas réguas. Ele vai uma régua na frente e uma régua atrás. A mesma peça, eu importo ela novamente e eu vou modificar o estilo dela. Ao invés de ser com uma régua na frente e uma régua atrás, ele vai ser um engrossado somente com a régua, uma régua de 10 centímetros. Ela se transforma então na peça que eu preciso, e esta daqui eu vou utilizar para fazer a régua na lateral do móvel. Para isso eu já vou aplicar um truquezinho, que eu vou ver a altura que essa peça aqui ficou, no caso 720, e vou aplicar o mesmo 720 milímetros para essa outra régua.
ela ficando, a profundidade dela eu não tenho como alterar, ela já fica pré-definida nos 10 centímetros. Então eu posiciono, alinho com a peça que já existe no local, encosto na parede e trabalho ela nos eixos verticais, horizontais, o X, o Y e o eixo azul, para posicionar ela adequadamente. Agora, sabendo que essa peça aqui, ela fica na parede, eu preciso criar uma peça aqui na parte de baixo que não seja vazada como essa. Então eu tenho a mesma composição de peça. Reparem agora, eu vou fazer uma cópia dessa daqui. E daí um detalhe muito importante, quando eu trabalho com cópia da peça, é muito importante eu torná-la única, porque senão as alterações dessa daqui vão ser colocadas naquela cópia original. Essa daqui agora ela vai ser o engrosso de 4 lados. Significa o quê? Ela vai ter a peça externa do meu engrosso e 4 peças internas, como vocês estão vendo aqui. Viram que o posicionamento que eu coloquei essa peça facilita este movimento aqui, ó. Eu simplesmente consigo, com o comando rotar, eu giro a peça e deixo ela posicionada adequadamente. Agora eu vejo onde é que está o meu ponto e estico ela para o tamanho que eu preciso ali. Na parte de cima, esse tamponado aqui, eu vou aumentar ele na altura 3 centímetros, 30 milímetros, então eu vou botar ele com 750. Ele subiu para os 750 e eu vou usar este daqui, que é de régua, também vou fazer uma cópia. Detalhe importante, quando for fazer a cópia, como eu vou fazê-la agora, logo em seguida é fundamental eu tornar essa peça única, porque senão as alterações dela vão ser aplicadas na outra. Vejam aqui, tornar único e vou escalonar ela para o tamanho que eu preciso. Com isso eu já tamponei totalmente aquela peça ali. Vamos olhar sem as paredes. Vou esconder as paredes, comando U, e eu tenho o tamponado com 2 réguas, a parte de baixo que tem o engrosso para cima e a parte lateral que só tem o engrosso com 2 réguas. Com isso eu consigo criar todos os outros tamponamentos para todos os outros móveis que aqui estão. E o meu serviço de deixar o móvel com um bom acabamento fica bem rápido e bem prático. Eu posso usar, por exemplo, aquela mesma régua que eu já tenho ali, vou fazer um Ctrl C e um Ctrl V. Também é uma forma de copiar elementos dentro do SketchUp. E agora eu vou posicionar ela neste canto, usar a ferramenta de girar, vou girar 90 graus para cá. Vou usar o comando escala, mas antes de tudo isso, eu preciso tornar essa peça única, para que a movimentação desta nova peça não influencie a antiga. Agora, olhando de frente, eu vou me posicionar, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou usar o comando rotar, a letra Q. Agora eu vou fazer uma cópia dessa, aplicando o eixo aqui nesse canto. Clico no Ctrl para aparecer o sinal de mais, movimento 90 graus para baixo. Automaticamente ele fez uma cópia. Fundamental tornar ela única, senão o programa vai torná-las iguais. E simplesmente já adequo o tamanho daquela peça ali para a lateral do armário. Como eu já tenho essa do armário pronta e aquela do armário ali em cima também pronta, eu vou utilizar essas duas para o meu outro armário lá do canto. Eu selecionei as duas e arrastei. Quando eu movimento as peças dentro do programa da forma como vocês viram aqui, é possível facilmente fazer o ajuste do eixo. Eu vou girar para cá nesse caso. Pelo eixo verde eu vou alinhar com a lateral do lado de lá do móvel, e aqui no eixo vermelho eu vou ajustar com a frente do meu armário. Esse armário aqui ficou com uma altura um pouco diferente da outra, mas isso a gente pode corrigir facilmente. Vou elevar o meu tamponado até a parte de cima do armário, e para ajustar então esse tamponado, torno ele único. Sempre lembre disso, é muito importante tornar único, senão vocês vão experimentar
movimentação de peças que não deveriam ser movimentadas. Esse aqui de cima, a mesma situação, também preciso torná-lo único. E vou arrastar até o final do meu armário. Agora, para a lateral do lado de cá do armário, eu já possuo uma peça que eu posso usar de referência na questão de altura. Essa do lado de cá. Então eu vou trazer ela para cá, fazendo uma cópia, comando mover, Ctrl uma vez selecionado para aparecer o sinal de mais, e movimento até onde eu quero. Vocês viram que eu encostei ela já na posição certinha. Só que aqui não pode ser uma régua, então eu, botão direito, eu vou tornar único, primeiro de tudo, e vou trocar. Em vez de ser uma régua, agora vai ser um duplado. Nesse tamanho de espaço ali, de 20 e poucos centímetros, não adianta fazer com duas réguas. E vou adaptar a profundidade até a profundidade do armário. E agora eu já tenho uma peça tamponada, que é uma lateral para o armário completa. Reparem que agora o processo fica cada vez mais rápido, porque eu já posso fazer uma cópia desse mesmo tamponado, trazer ele para cá, torno ele único, para nunca ter problema de confundir as peças, ajusto a altura para a altura do móvel, e daqui mesmo eu já sei que tem um eixo para fazer o escalonamento dele, o escalonamento para que esse tamponado aqui se adapte certinho à lateral do meu armário. Só que, vamos ver aqui, vou esconder esse balcão. Ela está dupla, então ela acabaria encarecendo e consumindo peças que não pertencem ao conjunto. Eu vou fazer ela engrossada dos dois lados, porque não aparece embaixo, não aparece em cima. Só que eu preciso girar ela uma vez no eixo, levando a parte da frente para a parte de trás. E assim eu economizo esse pedaço de MDF aqui do meio. Essa mesma lateral, eu vou copiar ela para cá. Eu giro ela no eixo para dar 90 graus. Com o eixo vermelho posiciono. E o eixo verde eu puxo até a frente das portas. Com isso eu já tenho a cozinha totalmente tamponada. Eu vou fazer o Shift U. Ó, minha cozinha está totalmente tamponada. Armários altos, armários baixos. Prontinha para receber os acabamentos finais e a decoração. Vejam aqui, esse espaço eu posso colocar um depurador, aqui eu boto uma janela. Todos esses elementos, janela, porta, fazem parte da biblioteca complementar que a gente possui. E também vocês encontram facilmente no Area House do SketchUp. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu faria para trocar as portas, a cor das portas. Por exemplo, nesse balcão aqui, eu quero que ambas as portas não sejam com puxador gola, e sim uma porta de alumínio com vidro reflecta. Então eu vou substituir tudo o que eu quero já em outro padrão. Aqui eu já tenho uma porta de vidro reflecta também. A porta de cima da geladeira, eu vou também transformar ela numa porta de alumínio. Automaticamente ela vai se transformar e assim eu já tenho ela pronta. E o material, na verdade, não vai ser usado essa cor que vem como padrão. Ela é uma cor de referência. A gente pode facilmente agora trocar esse mapa. Eu vou pegar a ferramenta de pintura, o baldinho de tinta, vou escolher a cor que eu quero trocar. No caso, o decorado veio, e vou editar esse mapa. Eu não posso trocar o nome, mas posso trocar o mapa. Então, qualquer cor de MDF que exista no mercado hoje em dia, a gente pode facilmente ter uma cópia disso no nosso computador. Eu tenho uma pasta de mapas aqui assim, que eu uso ela com bastante frequência, e dentro dela eu tenho dezenas e dezenas de materiais de diferentes fábricas. Então, mapas novos, madeira, vamos achar aqui uma outra cor de madeira para a gente utilizar. Dependendo o tamanho esses daqui são mapas muito pequenos, isso é muito importante vocês tomarem cuidado. Dependendo do tamanho do mapa, ele pode dar um efeito
bem estranho para o nosso desenho. A gente tem que procurar conseguir mapas que tenham um grau de realidade na sua quando foi fotografado ou foi produzido pela própria empresa. A gente tem que procurar os veios e a aparência do material ser o mais realista possível. Então aqui eu escolho um novo material e aplico, e automaticamente toda a minha cozinha se transforma. Eu tenho todo o mapa reaplicado na minha cozinha. O que acontece muitas vezes é que conforme o veio da madeira, aqui ele está num sentido e eu estava trabalhando com outro. Então eu posso fazer a alteração disso no meu editor de mapas. Eu giro o mapa para que ele fique na mesma posição do mapa original e salvo. Quando eu faço isso, o meu desenho fica na composição original das cores. Vou fazer a parede desaparecer para vocês verem melhor. Onde a madeira está em pé, ela fica em pé. Onde ela está deitada, ela fica deitada. E toda a composição foi salva adequadamente. Para finalizar esse desenho, bastaria agora colocar os granitos, fazer a decoração e levar para o render, que eu tenho a cozinha completamente pronta em questão de minutos. Como vocês viram, o nosso tempo levou um pouquinho mais, porque eu fui dando várias explicações, mas a partir do momento que a pessoa começa a desenhar, se prepara produzindo linhas guias, como eu utilizei aqui, e fazendo uso das linhas guias, é uma forma de já ir testando conceitos e já ir pensando o nosso móvel. Então é muito importante vocês aprenderem e fazerem uso disso. Eu vou, para finalizar essa aula, colocar um mapa de piso. Eu posso escolher qualquer um dos azulejos que já vem no SketchUp e fazer da mesma forma a alteração. Eu posso editar esse mapa e escolher um outro mapa que tenha na biblioteca. É muito bom vocês irem criando uma biblioteca bem ampla, com bastante variedade de pisos e madeiras e tudo mais, que isso sempre ajuda a tornar o nosso trabalho mais realista e cada vez mais interessante aos olhos do cliente. Aqui na minha pasta de piso, eu vou escolher um piso interno que se pareça com um porcelanato. Vamos deixar um aqui. Porque os mapas que vêm com o SketchUp, você já deve ter percebido, são mapas bem simples, que deixam bastante a desejar. Vou editar o tamanho do mapa que eu quero aqui, no caso 500 mm por 500, representando assim piso de 50 por 50 centímetros. Eu costumo usar sempre o 50 por 50, porque a gente já tem uma referência de medida. É fácil de perceber aqui que a gente tem livre entre os móveis 1,20 m praticamente. Com isso a gente encerra essa pequena aula. Nós estaremos fazendo várias outras aulas com mais formas de usar a Decal e como a Decal pode ajudar o seu trabalho no dia a dia. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula.